Olá, meus queridos e minhas queridas, estamos aqui para a primeira de duas aulas, para tirar dúvidas, para trazer algumas observações, para poder contribuir um pouquinho mais dentro do nosso ciclo de 21 dias de mentoria com o Deepak Chopra. Eu acho que falhou um pouquinho aqui o meu vídeo, mas acho que estamos indo aí, acho que a internet deu uma oscilada. Para que a gente dê sequência aqui no nosso trabalho. Depois, a gente vai ter uma aula de número 2 também. Então, essa primeira aula é referente a tirar dúvidas e quase, talvez, vamos perceber que uma revisão do dia 1 ao dia 12, que foi até o dia de hoje que a gente teve, né? O dia 12 aqui da nossa aula, das meditações, a 12ª meditação. E depois, assim que a gente conclui as 21 meditações, a gente tem mais uma aula para poder fazer um fechamento, né, para poder encerrar ali o ciclo de 21 dias. E vou falar uma coisa com vocês também, que o grande propósito, né, do nosso ciclo de 21 dias aqui, com as meditações do Deepak Chopra, é principalmente a gente trazer uma atenção para despertar a nossa consciência, despertar a consciência para reconhecer e atrair a abundância que já existe em nossas vidas. Então, ao longo desses 12 dias de meditação aí, quem está regular com elas, vai perceber que é uma tecla que o Deepak bate muito com a gente, essa questão da gente reconhecer e atrair a abundância infinita que já existe nas nossas vidas. Então, o grande trabalho aí ao longo desses 21 dias é a gente tomar posse daquilo que já está disponível para a gente. É a gente tomar posse daquilo que o divino já colocou à nossa disposição. E como que a gente toma posse disso, né? Aí ele vem com as meditações, tem o áudio, que vem a musiquinha numa frequência específica para isso, com um mantra também, né? Um mantra em sânscrito que também tem a ver com o propósito daquele dia da meditação, para que a gente entre num estado de auto-observação, de auto-percepção. E aí, em seguida, a gente vem com uma tarefa. Aquelas tarefas que a gente tem para fazer dia após dia, aquelas tarefas, elas não são do Deepak, ok? Não são tarefas propostas pelo programa específico do Deepak. Aquelas tarefas são tarefas que várias pessoas que já participaram do ciclo de 21 dias foram propondo. Então, eu já participei desse ciclo 3 ou 4 vezes, né? Eu comentei aqui com vocês. Eu adaptei alguns exercícios ali, algumas tarefas também, eu trouxe um plus ali dentro, fiz uma adaptação daquelas tarefas, outras foram de outros grupos que eu já participei, enfim. Então, aquelas tarefas são para a gente poder conseguir trazer para o nosso dia a dia as meditações e trazer os ensinamentos do Deepak. Então, lembrando aqui para vocês, né, o grande tchan desse ciclo de 21 dias, primeiro, a gente estar escutando os ensinamentos do Deepak, que é um grande líder, um grande mestre espiritual, mas a gente trazer a nossa atenção para despertar a consciência, para reconhecer. Essa é a chave. Se você trazer isso para você, você já começa a internalizar esse processo de experienciar a abundância e a prosperidade na tua vida. Reconhecer e atrair a abundância infinita que já existe na nossa vida, já existe na tua vida, tá, Leandro? Mas como assim como que eu tenho que atrair a abundância que já está na minha vida? Então eu tenho que atrair algo que já está comigo. Justamente, é você tomar posse daquilo que já é teu. Porque muitas vezes a gente sofre porque a gente fica tentando se apossar de coisas que não são nossas. A gente fica tentando conquistar coisas que não são nossas. A gente fica desejando coisas que não são coisas do nosso coração. São coisas que foram imputando em nossas vidas que a gente precisa desejar e que a gente precisa ter, ok? Então hoje a gente vai falar aqui, eu vou passar, talvez eu passe, acho que vai dar tempo sim, a gente vai passar dia após dia, eu vou só trazer a frase principal e talvez comente alguma coisa, vou fazer um comentário sobre as tarefas também, e ao longo disso trazendo insights. Então é muito bom que na segunda aula, quanto mais gente tiver ao vivo participando com a gente, mais dinâmico fica e mais a aula rende. Eu já fiz a meditação 4 vezes, né? Então,
com certeza, eu aprendo muito, eu me desenvolvo muito, conquisto muitas coisas ao longo do ciclo de 21 dias, mas é importante que você que adquiriu, que está dedicando tempo, que investiu dinheiro para participar desse grupo fechado, que você esteja na aula para você tirar o melhor proveito possível, né? Eu falo isso com falo muito isso com os meus alunos de Tantra, que é o seguinte, isso é bíblico também, né? A porta de entrada do céu é estreita, né? E quem é que passa por essa porta? São as pessoas dedicadas, são as pessoas que se dedicam, são as pessoas que se esforçam na direção da natureza consciencial delas, são pessoas que querem voltar para casa, são pessoas que desejam alcançar paz mental e riqueza material. E eu bato muito nessa tecla também, sem medo, sem preocupação de que a gente precisa buscar paz mental e riqueza material. Paz mental, para a gente ter tranquilidade, para a gente fluir na nossa vida, para a gente não se apegar ao sofrimento e aos desafios que a vida vai nos oferecendo. E riqueza material, por quê? Porque a gente vive na matéria. A gente vive num planeta em que eu preciso de dinheiro para comprar as coisas que eu preciso para sobreviver, para comprar as coisas que eu preciso para ter experiências diferentes na minha vida. Eu preciso de dinheiro para eu ter tranquilidade para viver as minhas experiências. Porque pense comigo, como que você vai participar de um grupo de meditação, tá tranquilo, sendo que você tem que ficar correndo, cheio de preocupação, para poder resolver as suas coisas, e sem dinheiro e não sei o quê? Não consegue parar para meditar, não consegue sentar e ficar ali realmente 10 minutos, que é o tempo, geralmente uma fala de 10 minutos, de 6 a 10 minutos no Deepak, depois vem de 10 a 15 minutos de áudio, para poder fazer as meditações. Se você está com um excesso de preocupação com coisas muito básicas para a tua sobrevivência material, é difícil sim parar para meditar. Eu vou ser bem honesto com vocês. É possível? É possível, mas exige uma disciplina muito maior. Quando você está com a sua vida financeira no nível básico, em que você não tem dificuldade, não passa necessidade para resolver, é mais fácil sim você entrar para um processo meditativo, tá? Mas o caminho é justamente você começar a meditar para que a tua vida flua. Mas se sua vida já está, em certos aspectos, sem algum nível de preocupação, meditar vai ser muito mais fácil. Mandando um papo reto aqui para vocês, tá? Assim, porque eu gosto de trabalhar com espiritualidade de uma maneira muito prática na nossa vida. Eu gosto de trabalhar com a meditação de uma maneira muito prática na nossa vida. Eu não tenho uma pegada de positividade tóxica, de tá tudo bonito, tudo tá bem, somos todos um, vamos nos abraçar, o mundo é uma festa. Sim, o mundo é uma festa, o mundo é um laboratório de experiência para a gente, só que a gente tem que ser real, a gente tem que ser prático, a gente tem que levar algo no dia a dia das pessoas para que elas já percebam a diminuição do sofrimento delas, para que elas parem de se identificar com aquela dor e tomem uma postura diante da vida para reconhecer aquilo que maravilhoso já está nela, mas agindo para que a coisa flua e a coisa melhore. Tá ok? Camila, minha querida, eu vou abrir aqui, então, trazendo um resuminho, mas me diga se você tem alguma pergunta, se você tem alguma dúvida, se você tem passado alguma dificuldade, alguma resistência, algum movimento aí, o que pegou nesses dias que a gente fez meditação? Você gostaria de partilhar algo aqui? Nas primeiras eu tive muita dificuldade em me concentrar, tinha muito tempo que eu não tentava meditar, e eu acho que isso foi um dos motivos pelos quais eu quis entrar no grupo, né? Legal. Que eu não estava conseguindo sozinha, então eu achei que eu precisava de um direcionamento. Então, nos primeiros eu tive muita dificuldade para conseguir meditar, mas depois meditar, né? Uhum. Meditar, e é muito o que você falou, dessa questão do dinheiro, de tudo. Semana passada estourou um cano na minha casa, então eu estava preocupada com o vazamento, com o negócio na casa do vizinho que estava infiltrando, não sei o que, cara, estava muito difícil, mas depois que as coisas foram resolvidas, está fluindo com muito mais naturalidade, assim, hoje a hora que acabou, eu falei, já? Mas não acredito que acabou. Muito Não bom. acreditei que estava acabando. Ontem foi a mesma coisa. Ontem eu fiz de noite. Domingo, eu estava no Rio, que eu fui ser enfermeira da minha prima, que ela operou. Domingo eu estava no Rio, eu tinha passado quase que a noite acordada. Quando eu fui fazer meditação, 7h pouco da manhã, eu falei, gente, mas está muito fácil agora, como assim? Está muito bom, eu estou gostando muito.
Incrível, muito bom. E é bem isso que você falou, né? A maior parte das pessoas não tem o hábito de meditar, até porque quando a pessoa, quando no senso comum a gente pensa em meditar, já vem logo a imagem daquele monge sentado no alto da montanha, ficando horas ali meditando, né? Em outra oportunidade, a gente vai ter a chance de experimentar as meditações ativas, tá? Eu já tive um grupo de 7 dias de meditação Kundalini, depois a gente vai experimentar as meditações ativas, que são meditações com base no desgaste do corpo físico, para que na hora que eu sento, a gente faz online também, porque na hora que eu sento, eu consigo ficar tranquilamente muito tempo ali meditando, tá? A gente vai trabalhar isso em outra oportunidade. Mas por que que é tão difícil? Já criou também um estigma de que o meditar é só você ficar ali zenzão e tal. Mas qual que é o grande segredo da meditação, né? Existem alguns tipos de meditação, dando um passinho para trás aqui. A gente tem as meditações passivas, que são essas meditações que a gente fica parado, sentadinho. Esse dedinho que a gente faz aqui, tá? Dentro do yoga chama mudra, esses movimentos que a gente faz com a mão ou com alguma outra parte, né, do nosso rosto. Às vezes a gente chama isso de mudra. A gente pode fazer sim, e a gente faz uma leve pressão aqui no dedinho, inclusive quando vocês estiverem no momento de meditação de vocês podem colocar as mãos viradas para cima, pegando o dedo indicador e o polegar, vira a palma da mão para cima e repousa essa mão na sua coxa, perto do teu joelho. E aí, isso aqui você faz uma leve pressãozinha aqui no teu dedo, que é para que você não cochile, você fica relaxado, é uma leve pressão, e ao mesmo tempo num estado de alerta para você não cochilar e perder a tua meditação ali, tá? Então, a gente tem a meditação passiva, que é se você senta em silêncio e fica ali, você mesmo faz a tua meditaçãozinha para o teu corpo não engorchando e você não dormir ali no momento da tua meditação. A gente tem as meditações guiadas, que são meditações em que tem um áudio, tem uma pessoa que ela vai criando cenários para você visualizar. Então, quando fala assim, então deite-se na sua cama, concentre na sua respiração, sente-se e tal. Agora imagine que você está no alto de uma montanha, e nessa montanha o sol começa a nascer. A partir desse instante que o sol começa a nascer, isso é uma meditação guiada. A pessoa ela vai te estimulando no processo para que você visualize cenas, visualize como se fosse um telão mental ali, para que você consiga ir com mais facilidade, usando a favor os teus pensamentos, né, já que fica pensando muito, usa o teu pensamento, usa a tua mente para levar para esse cenário favorável para que você visualize essas questões e entre num estado meditativo, né? A autossugestão, a hipnose utiliza muito desse processo. Então, é uma possibilidade. E o terceiro é a meditação ativa, que foi essa que eu falei anteriormente, né, no comecinho aqui, quando eu expliquei os tipos de meditação, que é uma meditação em que você vai quase que fazer uma atividade física, você vai trazer um desgaste do seu corpo, para que depois, em um determinado estágio dessa meditação, você consiga sentar ou se deitar e aprenda a ser um grande observador das sensações que você experimentou e tem experimentado em função daquela meditação. As meditações ativas, elas ficaram muito conhecidas no mundo pelo Osho, que é um dos principais nomes do Tantra e do Neotantra, tá? Enquanto uma corrente filosófica, uma ciência de iluminação, uma filosofia comportamental, que a gente fala. Então, as meditações ativas têm vários tipos delas, são vários tipos que a gente vai trabalhar questões de raiva, questões de harmonização dos chakras, a gente vai trabalhar o chakra cardíaco, por exemplo, a gente pode fazer, enfim, um infinito de possibilidades, a energia Kundalini, ativar a energia Kundalini, né, que a maioria das pessoas falam, mas o certo em sânscrito é Kundalini, Kundalini, a gente está vendo aqui, né, durante esses dias de ciclo de 21 dias, os mantras, cada dia tem um mantra para a gente ficar entoando ali, então a gente escuta as pessoas falando energia Kundalini, não, é energia Kundalini, a gente fala, a brasileira, o negócio é Kundalini, tá? Então a gente tem vários tipos de meditação para ativar a nossa conexão com a gente mesmo. E o que é um grande impeditivo para as pessoas durante a meditação? Falar que não consegue se concentrar, que o corpo está doendo, que está desconfortável, que não consegue ficar tanto tempo. Então, aqui, para que vocês entendam como que a gente avança, como que a gente cresce, como que a gente se desenvolve no processo meditativo. A gente se desenvolve com a meditação a partir do momento em que eu insisto em meditar. Esse é o grande segredo da meditação. Vai ter dia que você vai conseguir meditar por 1 minuto.
Vai ter dia que você vai conseguir meditar por 10 minutos. Vai ter dia que você vai conseguir meditar por 20 minutos. Vai ter dia que você vai sentar para meditar e vai estar sem um pingo de paciência e não vai conseguir meditar mesmo. Mas a chave de crescimento consiste em que, ao passo que você fez isso numa segunda, ficou 2 minutos, na terça ficou 1, na quarta ficou 5, na quinta ficou 2, você foi todo dia. E aí, a partir dessa disciplina de seguir em frente com o seu processo meditativo, é que a transformação vai acontecendo na tua vida. Porque você já dá um comando para a tua mente e o teu cérebro que, apesar de, no momento em que você está ali sentado para meditar, não conseguiu ficar tão calmo e relaxado, você mostrou para a tua mente que é você que tem o domínio sobre ela, de ter a atitude mental de tirar um tempo para a tua meditação. Então, para quem consegue seguir ciclos diários de meditação, de processos desse tipo, está mostrando para a própria mente que eu é que comando você, mente, e não você que me comanda. Então, eu percebo quantas vezes ao longo de uma vida toda, diante de situações em que tiram a gente do sério, a gente age numa impulsividade, age de uma maneira, às vezes, descontrolada, é a nossa mente nos dominando em função das emoções que foram geradas ali. As emoções, elas servem para nos colocar em movimento, emotion, do inglês, né, para colocar em movimento. Então, a partir do momento que uma emoção reverbera dentro de mim, mexe comigo, ela me coloca em movimento, que tipo de movimento eu vou ter em função daquela emoção? Qual o meu nível de autocontrole em função daquela sensação que eu experimentei por conta daquela emoção? Então, quando a gente sente raiva, às vezes a gente fica com vontade de sair xingando, vomitando, socar alguém. Qual o meu nível de domínio sobre a minha mente para não sair vomitando tanta coisa e socar a cara de alguém? A meditação ajuda a gente nesse processo. A gente está no nível de disciplina tão grande com a gente, que a gente, mesmo achando chato, às vezes, ir lá para fazer esse processo de meditação, eu dei o comando para mim mesmo e fiz a minha meditação. E nisso eu vou aprendendo a dominar a minha mente e não ser um escravo da minha mente. O que a gente vê com a maioria das pessoas são pessoas escravas da mente delas, são pessoas que são dominadas pelo impulso delas, são dominadas pelas suas emoções e se tornam extremamente reativas. A emoção que era para ela colocar em movimento para tomar alguma atitude na direção do teu crescimento, na direção da experiência, torna aquilo tão impulsivo que a mente, ela só leva ela para um caminho de dominância, e não o contrário. Nós somos seres espirituais, vivendo uma experiência na Terra. E a gente está aqui para ter o domínio da nossa mente, para que ela seja uma senhora servidora, e não uma senhora dominadora das nossas mentes, da nossa vida. Então a gente precisa ser senhor da nossa mente e não um escravo da nossa mente. Infelizmente, a maioria das pessoas, por não ter o hábito de praticar o autoconhecimento, de olharem para dentro, de experimentar práticas meditativas, são pessoas que são escravas da própria mente. Perceba quantas vezes na tua vida você já tomou atitudes, já fez coisas, já falou coisas, que logo depois você se arrependeu, depois que a emoção baixou, a poeira baixou, a emoção passou, a poeira baixou, você, putz, eu falei isso, eu falei aquilo, eu me arrependi, porque a tua mente, no ato impulsivo, te dominou. Você está por trás da tua mente, você não é a sua mente. Isso é conceito iógico, isso é conceito do yoga de milhares de anos. Isso é bíblico dentro de diversas outras culturas também de religião, mesmo yoga não sendo uma religião. Por trás dessa mente que existe aqui, que está falando, por trás da minha mente que está dando essa aula aqui para vocês, existe outra coisa. Eu não sou a minha mente. Eu sou a manifestação do divino aqui na Terra. Mas eu não sou a minha mente. E aí o nosso desafio reside em não nos identificarmos com a nossa mente. E as nossas dificuldades e limitações ao longo de uma vida voltado para a área da abundância e da prosperidade é porque a gente está identificado com a nossa mente. E a nossa mente, muitas vezes, ela é limitada. Por que que ela é limitada? Porque ela está embasada a partir de muitas crenças que foram instaladas ao longo de toda uma vida. Por isso a nossa mente é limitada. Influência do nosso pai, da nossa mãe, dos nossos cuidadores, dos nossos professores, do ambiente que a gente vive, das músicas que a gente escuta. E aí a nossa mente nos limita. Então percebam da infinitude de um ser divino que somos,
vivendo uma experiência da matéria, se eu fico apegado àquilo que passa apenas na minha mente, daquilo, da maneira como eu vejo as coisas, eu me torno um ser muito limitado, e ao contrário do que o divino nos propõe. Então, eu trouxe reflexões muito profundas aqui, pincelei coisas, a gente pode falar disso horas e horas e horas, porque existem filosofias comportamentais, como o Yoga, o Vedanta, o Tantra, que vão falar disso, assim, ó, em livros, registros, livros sagrados, textos sagrados, que existem há 2.000, 3.000, 4.000 anos antes de Cristo, inclusive, que vão falar de tudo isso com a gente, ok? Mais alguma pergunta, Camila, querida? Não, estou fazendo umas anotações aqui. Muito bom, e é bom que vai ficar gravado também, dá para revisar depois, anotar mais algumas coisas, né? Isso. Ótimo. Leandro, como eu tinha falado, eu não consigo ficar o tempo todo, porque eu tenho terapia agora 8 horas. Perfeito, não, pode ir lá Tá? para a tua terapia sem problema nenhum, e eu Não, vou eu estou seguir esperando gravando ela tudo me chamar certinho. aqui. Não, vou Tá esperar bom. ela me chamar, tá? Vou Ótimo, que aí ouvir. vai ficar tudo gravado aqui, tudo certinho aqui, sem problema nenhum pra Tá gente, bom, tá? Que aí depois obrigada. pode assistir, revisar, imagina. E aí, aproveitando, Camila, teve algum dia, você se lembra de algum dos dias que marcou você, assim, que foi impactante, alguma meditação para você, que deu uma mexida em você, assim? Teve um dia que eu acho que foi o dia daquela tarefa de escrever 10 vezes aquele texto sobre Sim. abundância financeira e tal, que foi bem o dia fatídico lá do vazamento, que foram não sei quantos bombeiros, que eu fiquei esperando pedreiro, esse dia eu falei, nossa, se eu não tivesse feito aquela meditação de manhã, se não tivesse começado a fazer aquilo, esse dia ia ter sido horrível. E não foi horrível. Foi um dia que eu consegui, tipo, trabalhar, organizar essas questões todas, e no final do dia foi, foi até bom, assim, nem posso, foi até bom no final do dia. Dois amigos e uma amiga foram lá para casa, porque aí um dos bombeiros só podia ir muito de noite lá em casa para ver onde era o vazamento, aí não podia ter barulho e tal. Aí meus amigos foram para lá, a gente ainda ficou jogando joguinho, a gente ainda conversou sobre isso, foi muito bom, assim. Era para ter sido um dia horroroso e foi um dia Uau, que legal. que eu consegui transformar aquela energia daquele dia. Perfeito, você conseguiu levar a. Isso é abundância, isso é prosperidade na vida, levar a tranquilidade, levar um novo olhar diante do caos e trazer oportunidade com aquilo, trazer oportunidade com aquela situação que está acontecendo. E é legal também, né, partilhando aqui com vocês, que quando a gente inicia trabalhos assim, a gente, que a gente vai intencionar, querer desenvolver algo na nossa vida, acontecem muitas coisas boas acontecem, mas eu vou contar uma coisa para vocês, acontecem muitas coisas difíceis também, tá? É o cano que estoura, é o vazamento que acontece, é o carro que estraga, é um incidentezinho que acontece ali, é um dinheiro inesperado que às vezes eu preciso direcionar e gastar com alguma coisa, da mesma maneira que chega presentes, dinheiro inesperado, a gente está mexendo aqui com um campo que não é só o campo da matéria. As próprias meditações, os próprios ensinamentos do Deepak nos trazem essa reflexão. A gente não está mexendo só com o campo da matéria física, no plano físico, a gente está trabalhando com campos sutis, com campos que são para além do campo físico da coisa, a gente está falando do campo metafísico, a partir do momento em que eu trago um novo olhar para a vida, a partir do momento em que eu trago uma nova percepção diante da minha realidade, então isso me ajuda a trabalhar o meu corpo, a minha vida, em vários níveis para a gente poder trazer isso. Então, aqui eu gostaria de trazer para vocês, né? Eu falei algumas vezes no grupo, falei com algumas pessoas que estavam participando da aula ao vivo, mas quando vocês forem assistir as aulas, eu recomendo, a partir de agora, né, depois de assistir esse vídeo aqui, que vocês tentem manter uma disciplina de horário. Se você não pode às 7 da manhã junto comigo, tente estabelecer, coloque um lembrete no seu celular, coloque para despertar, para você escutar
os ensinamentos do Deepak e deixar o áudio da meditação rolando para ti. Deixa um horário específico, porque essa disciplina é uma disciplina de domínio da tua mente, para que você abra espaço através da disciplina para que coisas novas cheguem na tua vida. Então, a primeira coisa é, traga essa disciplina de tentar manter, Leandro, não tem jeito mesmo. Ok, faz do jeito que dá, mas tente trazer essa disciplina. Segunda coisa, enquanto o Deepak vai trazendo esses ensinamentos, vai anotando os teus próprios insights daquilo que ele fala, pegue pontos chaves, pegue coisas interessantes que o Deepak fala, assim como quando você estiver assistindo essa aula, pegue pontos interessantes que eu estou compartilhando com você e anota no seu caderno. Terceiro ponto, anotar com caderno físico, papel, caneta, anotar tudo aqui à mão, porque isso vai desenvolver a tua capacidade cognitiva de se concentrar naquilo que você está escrevendo, porque quando a gente vai digitando, a gente vai fazendo tão no automático, que já vem o corretor, e de repente eu estou no computador, eu estou no celular digitando, já soube a notificação, já soube outra coisa. As pessoas estão perdendo a inteligência, esse é real. E quando a gente escreve à mão, isso amplifica a nossa capacidade de sintetizar e de se manter conectado ao que está sendo escrito. Quantas vezes eu já fiz isso digitando coisa, eu acabo de digitar, o que é isso? O que eu digitei? Nem vi o que eu digitei, nem vi o que eu escrevi ali. Principalmente coisas que são muito, muito banais, muito simples, muito rotineiras. Então, quando a gente para fazer um conteúdo profundo, às vezes a gente digitando, a gente não se conecta tanto com aquele conteúdo quando está digitando. Mas quando eu estou escrevendo, eu estou atento para não errar, não ter erro de ortografia, que eu não quero apagar, não quero riscar a caneta. Então, exige, traz um nível de concentração e de presença muito maior quando a gente está escrevendo. Outro ponto interessante, eu recomendo também que vocês façam a meditação sempre sentados, ou sentado numa cadeira diante da mesa, com o teu computador ou celular colocado, para você escutar ali o áudio, ou ver o vídeo de manhã que a gente compartilha. Se você pesquisar na internet, você vai achar o vídeo dos 21 dias de outras pessoas também, não tem problema nenhum, mas tente ficar sentado na cadeira com a coluna ereta, porque isso ajuda, com a coluna ereta, te ajuda a deixar o teu fluxo energético aqui, fluindo pelos teus centros energéticos, que são os chakras. Então, quando você senta com a tua coluna ereta, você aumenta, potencializa o teu fluxo energético e aquele conhecimento que vem na tua direção é melhor sintetizado, ok? Então, procure ficar sentadinho com a coluna ereta. Outro ponto, e aqui é um dos mais preciosos, quando a gente está fazendo alguma prática meditativa, qualquer uma que seja, a gente precisa estar atento à nossa respiração. Se a gente presta atenção na nossa respiração, a gente consegue estar conectado no momento presente. Porque quando a nossa cabeça começa a divagar e ir para longe, perceba você, quando a sua mente começa a divagar, ficar com algum pensamento acelerado, tá indo para longe, a sua respiração ela está descompassada. Você está respirando de maneira inadequada. Ou você sequer está prestando atenção na sua respiração. Como o ar está à nossa disposição o tempo inteiro e respirar é automático, a não ser que a pessoa esteja com algum problema cardiorrespiratório, é muito fácil respirar. Então a gente não presta atenção nessa excelente e a mais poderosa ferramenta de consciência que a gente tem, que é a nossa respiração. Então comece a prestar atenção na sua respiração. Comece a prestar atenção no ar que entra, no ar que sai. Então experimenta aí agora, você assistindo esse vídeo. Vamos prestar atenção na sua respiração. Então você vai sentar com a tua coluna ereta. Vamos experimentar aquele mudra que eu ensinei no começo. Faz uma leve pressão aqui nos teus dedos, repousa no colo e puxa o ar pelo nariz. Enche o peito. E solta pela boca. Mais uma vez, inspira pelo nariz. Cresce o peito. E solta pela boca. A última vez. Puxa o ar pelo nariz. Cresce o peito o máximo que você conseguir. E solta pela boca. Perceba que o seu corpo vai relaxando naturalmente. Naturalmente. Até eu de falar aqui e fazer já relaxei. Agora a gente vai experimentar respirar nossa barriga. E nem a respiração de um neném. Geralmente é a respiração que a gente faz. Quando o neném inspira, a barriguinha dele enche de ar. Quando ele expira, a barriguinha esvazia.
né? A gente fica observando o bebê respirando. Então, quando você inspirar, você vai deixar a sua barriga bem grande, cheia de ar. E quando expirar, você vai esvaziar ao máximo a sua barriga, levando o umbigo lá para trás. Então, inspira, enche a barriga de ar pelo nariz. Expira, esvaziando a barriga. Inspira, enche a barriga de ar. Expira. Solta pela boca, esvaziando a barriga. Mais uma vez, inspira. Expira, esvazia a barriga. Então, quando a gente presta atenção na nossa respiração, isso facilita muito os nossos processos meditativos, tá ok? Então, mais uma dica aqui, dando sequência, para que você tenha o melhor proveito das suas práticas de meditação, faça a sua tarefa logo após escutar a meditação. Faça a tarefa logo após escutar a meditação, porque senão às vezes você escuta e vai fazer outras coisas e isso se perde ao longo do dia. Isso se perde ao longo do dia. E quando você viu, você vai para o próximo dia, escuta a meditação e também não fez de novo exercício. Então, isso é muito comum de acontecer. Pessoas que escutam as meditações, os ensinamentos do Deepak, mas não fazem os exercícios. Então, assim, Leandro, não está dando tempo mesmo de escutar o exercício. Então, ok, meu tempo é muito corrido, eu não vou conseguir parar para fazer e tudo, mas ok, não tem problema. Só de escutar a meditação e de tirar alguns instantes para isso na tua vida, você já está um passo à frente do que outras pessoas na direção da tua prosperidade e da tua abundância. Mas como eu disse no início da nossa aula de hoje, a porta do céu é estreita, somente os dedicados passam por ela. E aí, eu quero te propor uma seguinte coisa, anota isso daí, anota lá no teu caderno, tá? Eu até anotei uma pergunta aqui para compartilhar com vocês, que é a seguinte: o que você pode fazer essa semana para alinhar as suas ações e pensamentos com a visão de abundância que o Deepak compartilha com a gente? O que você pode fazer essa semana para alinhar as suas ações e pensamentos com essa visão de abundância que o Deepak traz para a gente? E qual que é a visão de abundância que o Deepak traz para a gente, relembrando? É esse reconhecimento e esse tomar posse que eu disse para vocês, da infinitude, da abundância infinita que já está nas nossas vidas. A gente despertar isso e reconhecer isso. Então, o que você pode fazer ao longo dos próximos dias, ao longo dessa semana, para você alinhar suas ações e pensamentos diante dessa visão de abundância? E aqui é o papo reto também, essa abundância não é só abundância espiritual, abundância de paz de espírito. Não, tudo isso é extremamente importante, isso é base, isso é necessário. Mas a gente tem que ter uma tranquilidade com as nossas questões de prosperidade financeira também. E até porque eu acredito, não sendo hipócrita, que é a maioria, é a questão que motiva a maioria das pessoas estarem aqui para trabalhar alguma questão financeira. Eu estou aqui para trabalhar uma questão financeira, mais um passo, mais uma virada de chave, pensando na construção da minha riqueza material. Eu estou aqui por isso. A maior parte das pessoas que buscam trabalhar esse ciclo de 21 dias, criando abundância e prosperidade, é para ter mais dinheiro. Só que aí elas descobrem que não é qualquer dinheiro. É o dinheiro que esteja alinhado com o nosso senso de propósito. É o dinheiro que esteja alinhado com a nossa vida, com a vida abundante, com o cenário de vida abundante que a gente quer para a gente. E aí, no primeiro dia, a gente traz aqui a seguinte frase: hoje eu aceito toda a abundância que me rodeia. E aí a gente vai refletir ali dentro dos ensinamentos do Deepak. O que é essa verdadeira abundância? É aquela que satisfaz facilmente as nossas necessidades, os nossos desejos acabam se cumprindo espontaneamente. Porque aquilo que a nossa alma realmente deseja é muito fácil de conseguir, de trazer. Quando a gente sente prazer, quando a gente tem saúde, quando a gente tem felicidade, quando a gente tem sentido de propósito,
Tudo isso é muito, muito profundo na nossa vida. Melhor ainda é quando a gente está bem ancorado dentro do aspecto da prosperidade financeira também. E como eu disse, a gente não pode ignorar isso na nossa vida. A gente tem que trazer isso sim para a nossa vida, porque é uma área da nossa vida. E aí, quando a gente vai para o segundo dia, ele traz a seguinte frase: eu creio na minha abundância pessoal a partir de uma fonte infinita. E aí, nessa meditação e nos ensinamentos que ele traz, o Deepak Chopra nos convida a gente a olhar de maneira humilde para o Criador, a gente olhar de maneira humilde para uma fonte divina e infinita que existe. Essa fonte é tão poderosa, ela é tão infinita, para eu tomar posse dela e ver que ela está muito próxima de mim o tempo inteiro. Porque a partir do momento em que eu começo a reconhecer abundância e prosperidade em pequenas coisas ao meu redor, a minha visão vai se ampliando, porque eu consigo atrair e captar aquilo que de mais poderoso tem ao meu redor e aquilo que a minha alma anseia, aquilo que eu desejo para o meu coração. E aí depois a gente vai para o terceiro dia. Hoje eu me concentro no que quero atrair para a minha vida, porque eu preciso ser específico naquilo que eu quero para a minha vida. Porque senão qualquer coisa serve também. Preciso ser grato, aprender a agradecer pelas pequenas coisas, para minha visão próspera e abundante ir se ampliando. Mas eu tenho que saber o que eu quero também. Eu quero saber onde eu quero chegar. Eu quero mais dinheiro, eu quero uma casa melhor, eu quero ter mais saúde, eu quero um amor, eu quero melhorar o meu relacionamento. A gente precisa ser específico, a gente precisa se concentrar nisso. Porque é muito fácil depois, na hora do desespero, eu reclamar de alguma coisa, mas que hora que eu me concentrei naquilo que eu realmente quero? Quero que eu dei atenção, parei um tempo, fui estudar, fui me desenvolver para aquilo que eu realmente quero. Porque a gente tem que pedir os milagres para Deus, mas a gente tem que fazer a nossa parte também. E depois a gente vem para o dia 6. Já estou no dia 6? Não, no dia 5 agora. Cadê? Dia 4. A partir desse momento, eu convido a minha vida à abundância ilimitada. A partir desse momento, eu convido a minha vida à abundância ilimitada. Eu deixo entrar essas possibilidades de abundância. Eu confio mais uma vez nos mistérios que Deus tem para me oferecer, mas eu convido isso. Eu abro as portas para tomar posse, eu abro as portas para atrair. Porque se eu fico com um olhar de escassez e uma visão limitada diante de tudo aquilo que a vida possa me oferecer, de bem-aventurança, de espiritualidade, de saúde e de dinheiro, se eu não me abro para isso, se eu não convido isso para entrar na minha vida, como que vai chegar? Se você deseja receber algo muito bom na tua vida, você precisa convidar para que esse algo muito bom chegue. Depois a gente vai para o dia 5. Hoje eu abraço o meu potencial para ser, fazer e conseguir tudo o que eu possa sonhar. Aqui, esse é um dos que eu mais gosto. O dia 5, por quê? O dia 5 faz um convite para a gente, para a nossa autorresponsabilidade. O Deepak até fala aqui do nosso subconsciente, né? E aí, a maior parte dos movimentos que a gente faz na nossa vida, infelizmente ou felizmente, são em função de demandas não atendidas lá da nossa primeira infância, lá do nosso subconsciente. E quando eu tomo consciência disso, eu começo a tomar as rédeas da minha vida e começo a tomar decisões mais assertivas na direção daquilo que eu quero. Eu começo realmente a tomar posse do meu poder. Eu começo a acreditar. Eu abraço o meu potencial de ser, fazer e conseguir tudo aquilo que eu possa sonhar. Porque sonhar é importante, mas agir é tão importante quanto sonhar. E depois a gente vem para o dia 6. Tudo que eu desejo está dentro de mim. Que é um exercício para a gente se conectar com o nosso coração, se conectar com a nossa essência. E perceber que aquilo que eu desejo é um reflexo do que já tem dentro de mim. Por isso que a gente tem que estar muito atento com o que a gente deseja. O que eu estou desejando realmente está dentro de mim, ou é algo que imputaram na minha vida ao longo de uma vida? O que eu estou desejando, às vezes, está tão longe de eu alcançar, mas será que eu quero aquilo realmente? Ou foi algo imputado ao longo de uma vida? Depois, o dia 7. Eu uso a minha intenção consciente para manifestar os meus sonhos. Intenção consciente, sabe qual que é o nome disso? Ação. Ação. Porque prazo, meta, plano, tudo isso está aqui no plano tridimensional, no mundo físico que a gente vive, né? Mas eu tenho que fazer a minha parte para Deus agir, para a sorte bater na minha porta. Eu tenho que estar pronto para isso também. Então, cuidar do nosso corpo físico, fazer meditação,
é usar a nossa intenção consciente para que os sonhos cheguem na tua vida. E aí, logo em seguida, a gente vem para o dia 8. Estou passando um por um aqui até o dia 12 para a gente concluir esse encontro de hoje, tá? Diante da lei da potencialidade pura, eu posso criar o que seja, quando quiser e onde quiser. Aqui, a partir desse dia, o Lipak começa a trazer as 7 leis espirituais do sucesso, que é até um livro dele, tá? Eu vou enviar depois para vocês lá. Essas, só um nome, não vou esmiuçar, não. Das 7 leis espirituais do sucesso. Então, a primeira lei é a lei da potencialidade pura, que ele reforça para a gente do nosso puro potencial, que ele é o terreno fértil para todas as coisas que a gente deseja manifestar, mas a gente precisa acreditar nisso. Eu tenho lido muitos livros do Napoleon Hill, e ele fala muito sobre autoconfiança, que vai na mesma direção da lei da potencialidade pura, tá? Porque na correria do dia a dia, a gente só fazendo, só em automatismo, a gente esquece do nosso potencial de criar tudo aquilo que eu posso, tudo aquilo que eu quiser, onde e quando eu quiser. E aqui eu não estou falando simplesmente de prazos e metas, eu estou falando da gente retomar o nosso poder pessoal, olhar para a gente, trabalhar a nossa autoeficácia. Eu me propor a fazer coisas e realizar essas coisas, inclusive você está se propondo a participar de um ciclo de 21 dias de meditação, e você está fazendo isso? Você está conseguindo cumprir isso? Se sim, parabéns, você está aplicando a lei da potencialidade pura. E a gente vem aqui para o dia 9, hoje e todos os dias eu vou dar o que quero receber. Isso é muito legal, porque se eu desejo mais gratidão, você está praticando gratidão? Eu desejo mais dinheiro, você está tratando bem o dinheiro que você tem hoje? Eu desejo mais amor do meu parceiro, da minha parceira, do meu filho, da minha filha, do meu pai, da minha mãe. Você está dando esse amor? Então, está tendo um equilíbrio entre o dar e o receber ao longo da tua vida para você pedir, exigir alguma coisa da vida? É isso aqui que ele traz também é uma das leis espirituais do sucesso. E a gente vem para o dia 10, que é: hoje eu tomarei excelentes decisões, porque as tomarei com plena consciência. É a gente ser capitão da nossa mente. É a gente ter consciência dos movimentos que a gente faz. É a lei da causa e efeito. Eu fiz alguma coisa, vai ter um resultado em função daquilo. Eu deixei de fazer alguma coisa, também vai ter um resultado em função daquilo. A lei da causa e efeito funciona até para quem quer ficar inerte, tá? Depois a gente vem para o dia 11. Eu espero e aceito a abundância que flui facilmente até mim. E aqui eu penso na harmonia do universo. Eu penso aqui que o universo é lindamente orquestrado por Deus e as coisas se encaixam da melhor maneira possível. Quando eu tomo posse do meu poder, quando eu tomo consciência do que eu quero para a minha vida, as coisas vão se desenhando e vão acontecendo com mais facilidade, com mais tranquilidade, até mesmo diante dos desafios. E a gente vem para o dia 12, que foi o dia que a gente trabalhou até hoje, que é: eu coloco as minhas intenções no vasto oceano das possibilidades e permitirei que o universo trabalhe através de mim. Eu coloco as minhas intenções no vasto oceano das possibilidades e permitirei que o universo trabalhe através de mim. Então, aqui é reforçando pontos que a gente já passou lá atrás. Aqui ele está reforçando da gente ser específico, da gente ter clareza dos nossos desejos. E após ter clareza dos nossos desejos, daquilo que eu busco, daquilo que eu quero, eu coloco nas mãos de Deus, eu confio que o divino haja. Mas eu preciso saber o que eu estou confiando. E é aí que é o nosso trabalho, é a nossa obrigação, a nossa parte. Em que eu vou confiar? O que eu vou colocar nas mãos de Deus e do divino? Confiar nisso, que ele vai realizar da melhor maneira possível. Então, uma vez que a gente tem clareza das nossas intenções, a gente manda ela para o silêncio, manda para Deus, manda para o infinito. A gente fez o exercício foi uma meditação guiada esse dia de hoje, em que a gente vai visualizando, escrevendo um pergaminho, coloca dentro da garrafa e entrega para o oceano. Foi esse o exercício de hoje. Então, a gente vai dar sequência a partir do dia 13. Vou concluir na nossa aula aqui de hoje. Não vou trazer mais nenhuma meditação nem nada, acho que eu falei bastante, trouxe muitos insights, trouxe um resumo, trouxe uma percepção interessante, mas principalmente eu trouxe aqui o jeito de você fazer o exercício para meditar e uns insights interessantes para você tomar nota também e assumir cada vez mais a autorresponsabilidade sobre a tua vida.
tá bom? O grupo fica aberto o tempo inteiro para você tirar dúvida. Pode deixar tua dúvida lá no grupo também, que eu respondo para você, porque o grande diferencial do ciclo de 21 dias do Deepak Chopra é o grupo. A gente cria essa egrégora e você participar, você ter acesso a tirar dúvidas comigo, me perguntar, ter dúvida adicional, fez uma meditação, fez um exercício, teve dificuldade, não entendeu, usa o grupo para isso. Envie lá no grupo, porque a sua dúvida pode ser a dúvida de outra pessoa também, você pode contribuir com outra pessoa ali ao longo do teu processo, tá bom? Fiquem com Deus, namastê e até a próxima.